Olá, tudo bem? Meu nome é Nília, sou analista comportamental e estudante de psicanálise. Seja bem-vindo ao canal Gerindo Histórias. Recentemente tivemos uma polêmica envolvendo Will Smith e Chris Rock na entrega do Oscar. Como provavelmente você assistiu, Will Smith, após uma piada de Chris Rock, se levantou da plateia e deu um tapa na cara do Chris Rock. Muitas pessoas aplaudiram a atitude de Will Smith por ele estar defendendo a esposa de Jada Smith. Entretanto, não é com violência que se resolve as coisas. E, infelizmente, essa atitude de Will Smith trouxeram algumas consequências para ele. Will renunciou como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que seria responsável pela organização do Oscar, na qual ele não pode mais participar das indicações e nem das votações dos indicados. Porém, Will Smith ainda pode participar da premiação, ele pode sim ser premiado ao Oscar. No dia 18 de abril agora, vai acontecer uma reunião na própria academia, onde eles irão discutir a posição de Will Smith, porém já fez a renúncia, só que ele pode perder o Oscar dele, o que não faz sentido, porque o Oscar foi fruto da sua dedicação a seu filme, que aconteceu antes mesmo do incidente. Então não sou muito a favor da retirada do Oscar. Mas, infelizmente, aconteceram outras consequências com Will Smith em relação à sua agressão. Ao que parece, ele está perdendo grandes produções cinematográficas depois dessa polêmica. A Netflix e a Apple estavam disputando entre elas para poder fazer o filme do Will Smith. Só que depois do ocorrido, as duas retiraram a proposta. Então, o filme do Will Smith não vai ser lançado por nenhuma das duas. A Sony também suspendeu projetos por tempo indeterminado, na qual o ator fazia parte. O motivo disso tudo seria a atitude que ele teve na entrega do Oscar. Para Will Smith, essa situação gerou um grande transtorno. Mesmo que ele tenha se retratado em relação ao Chris Rock no seu Instagram, ele mesmo repudia sua atitude. Amigos próximos de Will Smith dizem que ele não consegue se perdoar com a própria atitude. Em nota no próprio Instagram, Will Smith pediu desculpas para Chris Rock, mas aparentemente ele entrou em uma depressão após a repercussão que teve essa situação. Existe um boato que o filme Bad Boys 4 estaria em desenvolvimento e Will Smith haveria recebido 40 páginas do roteiro. Porém, essa produção também vai ser suspensa por tempo indeterminado. E o filme Eu Sou a Lenda 2 também tinha a possibilidade de estar sendo produzida finalmente, que a gente estava esperando muito. Eu, por exemplo, sou muito fã desse filme. E, infelizmente, não vai acontecer tão cedo. E por estar sofrendo por essa situação, ele decidiu se internar em uma clínica de luxo, onde muitos atores vão. O impacto da reação atingiu Will com força, então ele receberá ajuda para lidar com o estresse. Esta é, sem dúvida, a batalha de sua carreira. Será um retiro de alto nível usado pelos ricos e famosos, e ele fará muita busca de alma e descobrirá como pode seguir em frente. Ele fará muita busca em sua alma e trabalhará para descobrir como pode seguir em frente. O informante, que segundo o jornal Tesson, continuou falando. Will espera que a conversa avance para que ele possa voltar e salvar sua reputação. Essas foram as informações que saíram em nota ao que está acontecendo com Will Smith atualmente. Chris Rock manteve a sua agenda de shows e ele teve uma posição muito satisfatória em relação ao que aconteceu. Ele não está fazendo piada, não está se aproveitando dos comentários, e toda vez que alguém aborda o tema, ele corta o assunto e prossegue com o show dele. O que, no meu ponto de vista, é surpreendente, porque o cara aparentemente nunca teve muito bom senso com as próprias piadas, tanto que foi a piada dele que gerou esse transtorno todo. Piada essa que foi infeliz na situação. A Jada tem um quadro clínico que não possibilita que o cabelo cresça de forma adequada, e esse foi o motivo dela raspar o cabelo. E fazer piada em cima de uma condição médica não é nada legal. Ele deveria ter tomado cuidado para poder fazer qualquer tipo de comentário em relação à situação. Entretanto, eu vou falar minha opinião em relação a todo esse ocorrido. Nada deve ser resolvido com agressões físicas, nem verbais. Nada se resolve com esse tipo de comportamento. Infelizmente, Will Smith está sofrendo as consequências sobre o seu ato impulsivo. E nada justifica o que ele cometeu. Independente do que Chris Rock falou, não justifica a atitude que ele teve. E eu fico assustada porque muitas pessoas estão se posicionando a favor do que ele fez. Gente, não tem fundamento uma pessoa simplesmente se posicionar dessa forma. Infelizmente, nada justifica essa situação. E eu não sou a favor da violência. Todo desentendimento deve ser resolvido na base da conversa. Não é com gritaria, não é com discussão e não é com agressão, principalmente agressão. As pessoas têm deixado voltar seu instinto natural e agir por impulso, mas isso não deve ser uma coisa que acontece com pessoas civilizadas, né? Então você pensa,
Will Smith, que teve uma carreira muito bem sucedida ao longo da sua vida, está sendo cancelado porque ele deu um tapa. Agora, imagina uma pessoa que faz isso com a esposa, que chega no trânsito, briga. Imagina se todas as pessoas que cometessem um ato agressivo tivessem esse tipo de represária, o nosso mundo seria muito melhor. E eu tô aqui tentando, de alguma forma, fazer você repensar em relação às suas atitudes, porque um ato de uma pessoa famosa gerou essa situação toda. Agora, imagina o que uma pessoa pode fazer quando ela comete esse ato fora das telas. Eu percebo que o Will Smith está totalmente arrependido. Isso afetou diretamente na carreira dele. Eu espero muito, de verdade, que ele consiga recuperar a reputação. Na minha humilde opinião, ele não merecia estar passando por isso. O posicionamento do Chris Rock é que ele ainda está processando o que aconteceu e disse que fará conteúdo futuramente sobre o que aconteceu, só que de forma engraçada. Na minha opinião, ele deveria tomar cuidado com as piadas dele em relação a determinadas situações, mas já aconteceu e eu espero de verdade que ele repense sobre isso, assim como o Will Smith está repensando sobre a sua atitude. Cara, é muito difícil falar sobre isso porque a gente vê que ele perdeu o controle sobre as suas atitudes porque ele se importa com a sua esposa. O que faz pensar é que como que a gente toma cuidado para poder não ter esse tipo de comportamento. O ideal é a gente pensar muito sobre nós, nos conhecer, ver o que pode tirar do sério, o que não pode, entender os nossos limites, as nossas capacidades, entender a posição que temos em relação às outras pessoas. Isso é um papel fundamental para cada um. E assim a pessoa se conhece e ela toma precauções para não exceder o seu limite. E aprender a controlar também os impulsos, porque nada deve ser resolvido por impulso. Nada. Brigas de relacionamento não devem ser resolvidas por impulsos. Conversas entre amigos não devem ser excedidas. Temos que tomar muito cuidado, porque isso pode gerar vários transtornos. A gente vê brigas de trânsito onde ocorrem mortes. A gente vê brigas em times que acontecem fatalidades. Bares acontecem muitas brigas. Então, isso não é só pro famoso que tá lá se expondo no Oscar, é pra todo mundo. Eu não concordo com a atitude que o Will Smith tomou. Eu não concordo com a piada do Chris Rock em relação à esposa de Will Smith. Mas eu acho que os dois merecem perdão em relação ao que ocorreu. Mas não devem ser absolvidos de qualquer punição. Porque todo mundo deveria ser punido por estar fazendo mal a outra pessoa, independente de qual seja o mal. Atitudes violentas e agressivas jamais deverão ser sinônimo de resolução de problemas. O problema a gente resolve conversando. Enfim, essa hoje foi a minha opinião em relação ao ocorrido. Eu espero muito que você tenha gostado e que você concorde com o que eu disse, porque é muito importante a gente ter pessoas com posicionamento mais positivo em relação às pessoas e que possam, de alguma maneira, estar espalhando bem e não gerando caos e transtorno na vida das pessoas. E se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito do que aconteceu. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdo sobre comportamentos humanos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!